Olá, bom dia, meus amigos e alunos da CEUNSP, do quinto semestre da CEUNSP. Nós estamos na semana de provas, né, da A2. A A2, se não me engano, começa agora dia 14 e vai se estender até o dia 28. E aí, o que eu decidi, conversando inclusive com o professor Ângelo, é de que eu vou postar essas aulas de revisão, mas assim, como uma grande parte das aulas desse semestre, desse bimestre, né, desse primeiro bimestre, estão gravadas, estão ou no YouTube ou no Facebook, então o que eu vou fazer hoje? Eu vou gravar para vocês e vou disponibilizar também no YouTube e no Facebook essa aula, que é uma aula de revisão referente à nossa matéria de Direito Civil 4, contratos, só que correspondente àquela matéria que nós tivemos presencialmente, mas que não foi gravado, justamente porque foi antes da quarentena, né? Então, o nosso tema que nós vamos abordar hoje, ainda que de forma resumida, não tão profundamente como nós fizemos durante aquelas aulas presenciais, então é uma revisão sobre as nossas aulas do primeiro bimestre, correspondente às aulas presenciais, aos temas abordados nas aulas presenciais, tá bom? Próxima tela, então, a gente já vai começar logo de cara falando do contrato de compra e venda. Então, vamos lá, contrato de compra e venda, previsto extensamente no Código Civil, entre os artigos 481 até lá o artigo 532 do Código Civil, né? E nós vamos falar então sobre, bom, qual é o conceito do contrato de compra e venda? Então é isso, né? É o contrato em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa para uma pessoa e esta pessoa se obriga a pagar um preço conforme combinado no pacto contratual, né? Pagar um certo preço em dinheiro. Então, o artigo 481, ele pressupõe que para que o contrato de compra e venda tenha natureza de compra e venda, é necessário duas obrigações. Uma obrigação de dar e uma obrigação de pagar uma quantia em dinheiro. Sempre é necessário que haja valores pecuniários envolvidos no contrato. Tá? Bom, quais são as naturezas, quais são as características desse contrato de compra e venda, tá? Eu vou falar bastante en passant, porque são muitas as características, mas vamos indicar principalmente, vamos indicar as principais, né? Primeiro, bilateralidade. Por que é um contrato bilateral? Porque gera obrigações recíprocas de ambos os lados contratuais, né? O comprador paga um preço, ele é obrigado a pagar esse preço, conforme combinado na obrigação, e o vendedor é obrigado a transferir o domínio de certa coisa para ele, que é o objeto do contrato. Um carro, um imóvel, uma latinha de cerveja, o que quer que seja, né? Ele é consensual porque, obviamente, ele tem que se aperfeiçoar pelo o acordo das partes, né? Então, assim, a declaração de vontade de ambas as partes faz com que aquela consensualidade se concretize e se caracterize. Uma coisa importante que eu repito sempre, é que embora haja bens imóveis, móveis ou imateriais, que é o dinheiro, né, envolvidos, a gente não pode esquecer que o contrato de compra e venda ele se aperfeiçoa com o pacto do acordo de vontades, a proposta oferecida e aceita pela outra parte. Quando a proposta é feita e a outra parte aceita, isso vocês tiveram lá atrás no direito das obrigações, né? Quer dizer, quais são os elementos necessários para que uma obrigação se aperfeiçoe como um negócio jurídico perfeito? Uma delas é a proposta aceita pela outra parte. Então, assim, mesmo que o objeto não tenha sido imediatamente entregue para outra parte e o preço tenha sido pago, como ocorre nos contratos de compra e venda instantâneos, o contrato hoje ele já é válido, ele já obriga, ele já
ele já se concretiza sob a égide do Pacta Sunt Servanda no seu momento em que ele no momento em que a obrigação se aperfeiçoa, óbvio, né? Na hora que há esse acordo entre as partes que manifestam sua vontade de forma livre e desde que elas sejam capazes para isso e tal, né? Então a consensualidade vem dessa ideia, né? O próprio artigo 482 ele vai dizer que a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Uma vez que houver acordo quanto ao objeto e quanto ao preço, então ele já passa a ser obrigatório e perfeito o contrato, tá? Ele é um contrato solene, mas em certos casos apenas, tá? É um contrato solene, por quê? Porque em certos casos a compra e venda pode ter caráter solene quando, além do consentimento, a lei exigir uma formalidade para sua celebração. Então, assim, o contrato de compra e venda, ele em tese, ele é não solene. Ele é livre, né? Você pode fazer verbalmente, como você faz toda vez que você vai lá na loja e compra um sorvete, né? O cara te entrega o sorvete, você vai lá, paga o precinho do sorvete. Compra e venda, acabou. Compra e venda, caracterizado como tal, acabou. Agora, existem algumas situações em que o contrato ele é solene pela sua natureza e principalmente por disposição expressa de lei, né? Então, é o caso da compra e venda de bens imóveis, né? É necessário que se faça um contrato de promessa de compra e venda. Eu falei que é necessário, mas não é necessário porque ele não é obrigatório. O contrato de promessa de compra e venda, o contrato de promessa de compra e venda, ele não é obrigatório. Agora, o que é obrigatório é a escrituração do pacto contratual, né? E depois o encaminhamento dessa escritura para ser registrado no cartório de registro imobiliário, né? Só esses dois momentos da compra e venda, eles já, que são previstos na lei de forma obrigatória, eles já demonstram que se trata de um contrato solene para que efetivamente se transfira o domínio e a propriedade para determinada pessoa, né? Que seria, no caso, o comprador, tá? É um contrato oneroso, né? Porque ambos obtêm proveitos que na realidade corresponde a um sacrifício, ou seja, ambas as pessoas têm direito de receber aquilo que foi pactuado, mas por outro lado tem a obrigação de entregar para outra pessoa, para outro contratante, aquilo que prometeu, né? Então, tudo bem, é um contrato oneroso, por quê? Porque tem reciprocidade de obrigações e deveres. À medida que eu entregue a minha coisa para o comprador, ele é obrigado a entregar o dinheiro correspondente a esse valor pactuado e vice-versa, né? Então é oneroso nesse sentido. Ele é comutativo, né? Porque as prestações são certas e elas já são ajustadas de forma a se saber previamente quais são as vantagens e os sacrifícios que existe nesse contrato. Então, quando eu vou comprar um determinado carro de alguém, eu sei exatamente, eu deveria saber exatamente qual que é o bem que eu vou receber e qual o valor que eu vou pagar, né? Considerando que o contrato seja perfeito, então o bem é exatamente aquilo que eu previ que fosse me entregue. Ainda que ele não seja novo, seja um carro seminovo, mas né, é naquelas condições que eu sabia. Eu recebi exatamente nas condições físicas que eu sabia que eu ia receber. Não houve nenhuma surpresa, por isso a questão da comutatividade. No entanto, esse contrato ele também pode ser aleatório. E o aleatório é diferente da comutativa, né? Ou o contrato é comutativo, ou ele é aleatório. Todas as outras características, elas são cumulativas, né? O contrato é bilateral, é consensual, é solene ou não solene, enfim, é oneroso e tal. Mas no caso de comutatividade, ou ele é comutativo, porque eu já sei o que eu vou receber e o que eu vou pagar, ou ele pode ser aleatório a partir do momento em que o contrato ele tem características próprias, né? Principalmente quando o objeto é sujeito a riscos que não são previsíveis no momento em que o contrato está sendo assinado. É o exemplo que a gente deu de compra e venda de coisas futuras, que às vezes nem existem ainda. Por exemplo, compra e venda de uma tonelada de farinha de trigo, ou de frutas, ou de café, ou de grãos de café, enfim.
Por que isso? Por que é aleatório? Porque nós pactuamos hoje alguma coisa que vai ser ainda plantada, que ainda vai ser cultivada e que vai ser colhida apenas em dezembro. Só que quando chegar dezembro, eu não sei se as condições, nem eu, nem o meu vendedor, sabemos se as condições climáticas foram favoráveis a ponto de haver possibilidade de cumprir o contrato. Quando se trata de características dessa natureza, então o contrato ele é aleatório, por quê? Porque se tiver 1 tonelada de grão de feijão, fradinho, eu vou pagar o preço avançado. Sei lá quanto que custa sequer 1 quilo de feijão fradinho, quanto mais 1 tonelada. Eu não sei, mas vamos supor que seja, sei lá, 1 tonelada, que seja 10 mil reais, não sei. Chutando, tá? Agora, se não vierem, ou se não for possível a compra de 1 tonelada de feijão para fradinho e nós avançarmos que, mesmo que não seja 1 tonelada, eu aceito por 500 quilos, então, obviamente, que eu não vou pagar 10 mil, vou pagar 5 mil. Acho que ficou caro, né? Eu acho que eu não manjo muito de valor de feijão fradinho. Mas, enfim, vocês entenderam o que significa essa aleatoriedade quanto ao contrato de compra e venda, né? Não é sempre possível saber exatamente qual é o objeto que vai ser vendido. E por eu não saber exatamente qual é o objeto que vai ser vendido, ou a quantidade nesse caso, né? A quantidade e a qualidade do objeto a ser vendido, então fica aleatório a depender da natureza. Veja que isso é uma exceção à regra. A regra geral é de que a pessoa que compre saiba exatamente o que está comprando e a pessoa que venda saiba exatamente o valor que vai receber. Essa é a regra geral. Mas dependendo da natureza do objeto, então às vezes não é possível, tá bom? Próxima tela. Esses são os elementos essenciais de qualquer contrato, não poderia ser diferente quanto o contrato de compra e venda, né? Consenso, né? Pressupõe pressupõe a capacidade das partes para manifestar a vontade de vender e comprar. Então, se vocês se lembrarem que vocês tiveram muito provavelmente lá atrás, a escada pontiana, né, que fazia referência aos pressupostos da existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. Aqui o consenso está dentro da ideia de validade, ou seja, a manifestação da vontade das partes, elas têm que ser livres e desimpedidas de qualquer defeito de negócio jurídico. Mas para ela ser livre é necessário, além de um monte de coisa, é necessário que as partes sejam capazes de fazer essa manifestação de vontade, né? Porque se elas forem totalmente incapazes ou parcialmente incapazes, você macula a expressão da vontade por uma determinação legal, simplesmente, né? Se é possível se corrigir esse contrato ou não posteriormente, vai depender de algumas outras circunstâncias que não cabe aqui a gente trazer. Mas, em tese, são contratos anuláveis, tá? O preço tem que ser ajustado, né? Ainda que por um terceiro árbitro. A gente deu o exemplo lá de uma peça de um quadro qualquer, uma peça, uma peça de arte qualquer, que eu sei que eu tenho, que vale muito dinheiro, mas eu não sei o quanto que vale, porque eu não sou especialista no assunto. Se eu não sou especialista que estou vendendo, e a pessoa que está comprando também não é especialista, podemos pactuar no contrato que esse preço será fixado por uma terceira pessoa, especialista na obra de arte, provavelmente, e que vai arbitrar o valor em nosso favor. O preço que ela arbitrar, se a gente combinar, vai ser o preço de venda e o negócio se torna juridicamente perfeito, tá? E também é necessário a coisa, né? Porque não existe nenhum contrato sem uma coisa. No caso de compra e venda, a coisa é um bem móvel, imóvel, semovente ou eventualmente um bem imaterial. Mais difícil, mas eventualmente poderá ser. Então é necessário que a coisa exista, que ela seja individualizada, né? Ou que haja possibilidade de individualização. Ou seja, que ela possa ser, no mínimo, individualizada pela sua natureza e pela sua quantidade, né? Então, aí a gente tem esses 3 elementos essenciais para a conformatação do contrato de compra e venda. Próxima tela. Bom, os efeitos são esses, né? O contrato de compra e venda, uma vez perfeito, ele gera obrigações recíprocas, né? Tanto para o comprador quanto para o devendor. O vendedor, ele se responsabiliza pelos vícios redibitórios
e pela evicção, que nós já falamos o que que é, né? Vício redibitório é aquele vício que o comprador não tinha conhecimento à altura da assinatura do contrato, né? Ele achou que o carro estava com o motor perfeito, mas na realidade ele estava com o motor à beira de fundir, né? Então não havia possibilidade de ele saber. E como o vendedor também não avisou, ou porque ele não sabia também, ou porque ele dolosamente ocultou, então nós temos aí o que a gente chama de vício redibitório. E a evicção, que é uma coisa um pouco mais complexa, que é a perda de um bem por um direito anterior e melhor do que o desse cara que está comprando, né? O direito da evicção, o efeito da evicção. Então, é o exemplo que nós demos, por exemplo, da evicção por ato administrativo. Compra um carro bonitinho, tal, valeu, vamos passear com a família depois que terminar a quarentena, é maravilha, estamos andando, estamos indo para a praia. Tá todo mundo branco e amarelo porque faz muito tempo que não pega o sol. De repente, na estrada, uma polícia rodoviária nos para, vai fazer o levantamento do carro e sabe o que acontece? Apreende o automóvel, por quê? Porque ele é fruto de furto. Fruto de furto, objeto de furto. E aí ou a gente vai para a praia de ônibus, ou volta pedindo carona para casa, sei lá o que vai acontecer. O que eu sei é que eu perdi o automóvel. Paguei o preço por um automóvel que estava lá com a placa clonada, com o chassi adulterado, e eu nem percebi, porque leigo que sou, enfim. Só que eu perdi. Nesse momento, eu tenho o direito da evicção. Por exemplo, por quê? Porque eu tenho direito? Porque como eu perdi um bem que eu comprei de forma legítima, de forma legal, do meu ponto de vista, do meu lado, por uma apreensão policial, porque ele era fruto de furto de automóveis, eu tenho direito agora de regresso para recobrar do meu vendedor o preço que eu paguei naquele automóvel que eu acabei de perder por essa apreensão, né? E é o preço, claro, principal, atualizado monetariamente e tal. E quando ele me paga esse preço, é ele quem tem agora o direito de evicção contra quem vendeu esse automóvel para ele. E aí você tem uma cadeia retroativa até que se chegue no ladrão. Em algum momento, alguém vai ficar com esse mico na mão, alguém não vai conseguir obter esse valor pago pelo estelionato cometido, né? Espero que não seja eu, tá? Que mais? Transferência da propriedade. Bom, claro, né? Os efeitos do contrato de compra e venda é exatamente esse, né? O principal efeito é transferir a propriedade da coisa para a propriedade, para o domínio do comprador e transferir a propriedade do dinheiro para o domínio agora, a propriedade do vendedor. Exatamente essa comutatividade que nós vimos na tela anterior. Tá? Depois, um dos assuntos mais interessantes sobre o contrato de compra e venda, e são interessantes porque poucas pessoas conhecem, e poucas pessoas conhecem porque é muito pouco utilizado, mas está previsto no Código Civil, são as cláusulas especiais da compra e venda. Não esquecendo que não são contratos de compra e venda diferentes. São espécies de contratos de compra e venda. Não. São cláusulas especiais inseridas no contrato de compra e venda e que fazem com que ele perca um pouco não, que haja uma alteração relativa das suas consequências naturais, das regras gerais de suas consequências, tá? Então não esqueçam disso. Não são tipos de compra e venda diferentes, não, são cláusulas diferentes especiais de compra e cláusulas inseridas no contrato de compra e venda. Primeiro exemplo que nós tivemos aí, previsto no artigo 505, é a cláusula de retrovenda. Essa cláusula de retrovenda que está prevista no artigo 505 é aquela em que o vendedor da coisa imóvel ele pode reservar para ele o direito de recobrar no prazo máximo, recobrar do comprador no prazo máximo de 3 anos, prazo decadencial, porque se ele não arguir para ele, não utilizar desse direito dentro desses 3 anos, ele simplesmente perde, essa cláusula se torna totalmente ineficaz, né?
mas desde que ele restitua o preço recebido, reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita e para a realização de benfeitorias necessárias. Então essa é uma novidade que eu trouxe para vocês e que muito pouco utilizado, mas está previsto no contrato e cai no exame da ordem e nos concursos públicos aí. Então essa cláusula de retrovenda faz com que o vendedor reserve para si, dentro de 3 anos, como prazo decadencial, o direito de requerer o imóvel de volta para ele. A ideia é essa. Então, o comprador ele fica com esse rabicho grudado lá no vendedor por 3 anos. Né? Em qualquer momento, nesses 3 anos, ele pode simplesmente requerer o imóvel de volta, pagando, obviamente, o valor pago, atualizado monetariamente, e também pagando para o comprador eventuais benfeitorias necessárias que ele fez no imóvel, ou eventualmente benfeitorias úteis e voluptuárias que ele tenha feito no imóvel com a autorização expressa do vendedor. Né? Então, essa é uma situação prevista no Código Civil, pouco utilizada, mas prevista lá. Agora, embora seja pouco utilizada, o que eu dei como exemplo são exemplos factíveis. Né? Então, a pessoa que é dona de um imóvel, ela precisa de dinheiro urgentemente para qualquer coisa que seja, para fazer uma operação nos Estados Unidos, ela precisa de muito dinheiro e tal. Ela pega e vende esse imóvel com uma cláusula de retrovenda. Então, assim, quem está comprando, ele tem que saber que esse vendedor está vendendo o imóvel porque ele precisa urgentemente do produto dessa venda, que é o dinheiro, né? Mas se ele conseguir esse dinheiro em 3 anos de volta, ele pode, de repente, ser chamado, ele comprador, pode ser chamado para devolver esse imóvel para o comprador, sendo-lhe pago o preço ajustado anteriormente. Tá? Então, é uma situação de factibilidade da utilização dessa cláusula especial de retrovenda. Uma outra cláusula especial é a venda a contento ou venda sujeita à prova. É previsto no artigo 509 do Código Civil e é aquela famosa venda que vira e mexe a gente vê na internet ou principalmente na televisão dizendo o seguinte: olha, compre agora no seu produto e você tem 30 dias para experimentar. Se em 30 dias você não gostou do nosso produto, pode devolver que a gente devolve o seu dinheiro. Tenha o seu dinheiro de volta, essa frase clássica, né? Tenha o seu dinheiro de volta, é exatamente isso. Então, tem lá a mocinha que compra aquele creme lá, né, para passar no rosto, ela paga o valor. Então, assim, ela recebe o produto, ela pagou pela internet, né? Ela foi lá, pagou o valor no boleto, recebeu o produto, só que é um produto que foi vendido como venda a contento, ou sujeito à prova. Ou seja, usa aí, fio. 30 dias para você usar. Agora, se você em 30 dias não reclamar, ou seja, se você gostou do produto e está usando e não reclamar dentro de 30 dias, então pronto, a compra e venda se concretizou de forma natural, de forma regular. Agora, se por um acaso a pessoa desistir, não é que ela vai desistir. Se por um acaso ela não gostou do produto, ela diz o seguinte: olha, não gostei do produto, o produto me causou urticária, coceira, eu fiquei mais velha do que eu pensava que eu fosse ficar nova, então eu achei que eu fosse ficar 20 anos mais nova, fiquei 20 anos mais velha, estou devolvendo o produto, quero meu dinheiro de volta. Isso é a tal da venda a contento. Tá? Prevista lá no artigo 509 do Código Civil. Beleza? Próxima. Preempção ou preferência, outra cláusula especial da compra e venda, né? E vejam, direito de preferência é o que a gente mais ouve falar. Todo mundo diz, eu vou utilizar o meu direito de preferência e tal. Só que não esqueçam que lá no exame da ordem, provavelmente eles vão usar a expressão preempção, por um único motivo. É mais difícil e vai te ferrar, tá? A ideia é exatamente essa. Então, para que eles vão facilitar se eles podem dificultar? Então, não esqueçam que preempção e preferência não são duas cláusulas diferentes. É a mesma cláusula, só que com nomes diferentes. E uma outra coisa que vocês não podem esquecer é que nós temos a perempção, tá?
a gente já falou lá e eu lembro de vocês anotarem no material que eu mandei para vocês. Preempção é uma cláusula especial do contrato de compra e venda. Perempção é um efeito processual do Código de Processo Civil, é a perda de um direito do Código previsto no Código de Processo Civil. São coisas diferentes, embora são palavras muito próximas. A preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use do seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Isso é o que está previsto expressamente no artigo 513. O prazo para exercer o direito de preferência não pode exceder a 180 dias em se tratando de coisa móvel ou a 2 anos em se tratando de bem imóvel, tá? Então, imaginem que é o seguinte, eu faço a venda de um imóvel, vou pegar um imóvel como referência, eu pego e vendo para você o meu bem imóvel. Mas aí eu incluo nessa compra e venda uma cláusula de preferência, dizendo o seguinte, olha, você comprador, meu querido aluno comprador, se você for vender esse imóvel para outra pessoa, é um direito que você tem. Mas como eu estou me utilizando do direito de preferência, antes de você concretizar essa venda com essa outra pessoa, você tem que me informar quanto que essa pessoa vai te pagar por esse imóvel e vir até a mim para me oferecer esse bem nesse valor. Se eu te pagar o mesmo 500 mil reais que o cara está te oferecendo, então eu vou ficar com o imóvel porque eu tenho direito de preferência, simplesmente porque nós pactuamos expressamente no nosso contrato de compra e venda aquilo que é previsto no artigo 513 do Código Civil, que é a preempção. Beleza? Isso é mais comum acontecer nos contratos de locação de imóveis urbanos. Aí não é nem necessário a inclusão de uma cláusula contratual, não, porque a própria lei de locação prevê esse direito de preferência em favor do locatário. Mas a natureza é a mesma, o objetivo é o mesmo. Se o dono do imóvel for vender o imóvel dele para uma terceira pessoa, ele tem por obrigação legal, nesse caso, a oferecer primeiramente para o locatário, né? Registra se o locatário vai querer ou não se utilizar do seu direito de preferência. Se ele não se utilizar, então ele pode vender para quem ele quiser, mantendo, obviamente, a locação, se for o caso, tá? Compra e venda com reserva de domínio é a próxima aí que nós vimos, né? Artigo 521 do Código Civil. Isso é muito comum nas Casas Bahia, nas lojas Marisa, né? Nos fast shop da vida, etc. Em que você compra uma televisão, você vai pagar a televisão em 24 meses, só que você tem a posse da coisa. A televisão lá está no seu quarto, bonitinho, na sua sala, você está assistindo a televisão. Mas você tem a posse da coisa, mas o domínio fica reservado para as Casas Bahia, né? Justamente por quê? Porque você só terá a propriedade da televisão quando você for lá e pagar a 24ª parcela, considerando que a previsão era de 24 parcelas. Pagou a 24ª parcela? Ufa! 2 anos depois, aquilo que já está quase velho lá na minha casa, já está superado tecnologicamente, mas agora é meu. Tá? Maravilha? Próxima tela. Vendas sobre documentos, né, previsto no artigo 529, nós já comentamos bastante sobre eles, dizendo, inclusive, que é um tipo de contrato de compra e venda muito comum em comércio exterior, né? No comércio exterior, no sistema do Comex, sistemas de compra e venda, de importação e exportação de produtos, né? E essa venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou no silêncio deste pelos usos, né? Então é o famoso caso de que eu faço a compra de um monte de produto importado, made in China, né? Lá na China. Aí eu pego aqui do Brasil, eu negocio via sistema Comex com o vendedor de lá e aí nós fechamos. Eu vou pagar tanto e ele vai me vender determinados produtos. Quando que eu passo a me tornar proprietário desses produtos? Quando ele me mandar por PDF via sistema Comex aquela documentação toda, a nota fiscal,
os comprovantes de pagamento de seguro, todos aqueles documentos que vêm, que eu tenha recebido e aberto aqui no meu sistema, aqui no Brasil. Então, venda sobre documentos é isso, tá? Contrato estimatório, compra e venda em consignação, artigo 534, né? Ocorre quando o consignante entrega bens móveis ao consignatário, consignante é o proprietário do bem. Consignatário é aquele que recebe o bem, né? E ele fica autorizado a vendê-los para terceiros, né? Pagando aquele preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então a ideia é justamente essa, né? O consignante entrega uma coisa sua para que o consignatário venda. Já ajusta com o consignatário o preço. Então, quanto você quer no carro? Eu quero 30 mil reais. O que você pegar mais no carro é teu. Maravilha. Aí vai lá o consignatário, que pode ser pessoa física ou jurídica. Isso é um exemplo muito comum. Um exemplo muito comum nesses casos são as concessionárias multimarcas, né, que a gente comentou. Então a concessionária fica com o carro lá e fica para venda, né? Fica esperando a venda, né? Se de repente, aí eles ajustam prazo, se for vendido naquele prazo, 30 mil reais é do consignante, aquilo que o consignatário conseguiu a mais é dele. Se terminado o prazo, por exemplo, 2 meses, não for concretizada nenhuma venda, o consignatário simplesmente devolve para o consignante o valor, o bem que ficou lá estabelecido. Então, os dois exemplos que eu me lembro, acho que eu dei para vocês na classe, foi o das concessionárias multimarcas. De repente, se você entra numa concessionária, está lá um monte de carro, né, bonitinho, brilhando, seminovo, bonitinho, brilhando, beleza e tal, e você acha que todos aqueles carros são da propriedade da pessoa jurídica concessionária, quando na realidade 30% apenas dos carros são. A maioria é tudo em consignação, pertence a outras pessoas que você não conhece, que você não está vendo, mas que deixou lá os carros para venda. E um outro exemplo que eu comentei com vocês, eu até perguntei para vocês se vocês conheciam a cidade de Embu das Artes, lembram? Embu das Artes e tal, que é uma cidade bastante bacana e tem muitas lojas que vendem obras de arte popular, etc. E tem algumas lojas lá que você entra e está forrado de quadros, né, nas paredes. Eles nem perdem tempo pintando as paredes, por quê? Porque vai ficar forrado de quadro. Aquela pessoa que está te atendendo e vendendo aqueles quadros não é o pintor, não é o artista. É a pessoa que está sendo o... Caramba, eu me esqueci na época do nome e vou me esquecer agora. Ele é o mecenas, lembrei. Ele é o mecenas do artista, é o cara que está aproximando o artista do comprador, né? Então ele está a título de mecenas, mas nesse caso consignatário, vendendo a obra. E aí ele diz o seguinte, ó, esse quadro aqui é de um artista muito famoso, importante aqui da região, da cidade, o nome dele é X, e esse quadro vale 500 reais. Você pega e fala assim, maravilha, 500 reais eu compro. Aí você pega e paga 500 reais e leva a obra achando que ela vale 500 reais. Quando na realidade o próprio artista disse que aquela obra valia 300. 200 reais era do consignatário. Tá? Tudo bem, você não pode reclamar de nada. A ideia do contrato de consignação o contrato estimatório é entre o consignante, que foi a pessoa que te vendeu, e o artista lá. Não importa. Se você aceitou 500 reais, beleza, tá ajustado o preço para você também. E nós temos 2 negócios perfeitos. O contrato estimatório, que é o contrato de compra e venda em consignação entre o consignante e o consignatário, que acaba se aperfeiçoando em razão da compra e venda, aí sim, sob o aspecto do direito de consumo, porque você é consumidor nessa relação com o vendedor, com o fornecedor do produto lá, que pese seja uma obra de arte. Tá bom? Próxima tela. Bom, aqui a gente já muda, né, o sistema. Aqui a gente já começa a falar do contrato de doação. Já é uma outra história. Enquanto lá nós tínhamos um contrato de compra e venda, né, um contrato oneroso, porque tinha comutatividade de obrigações, né? Aqui a doação é um contrato pelo qual uma pessoa física ou jurídica, denominada doador, por vontade própria, sempre, né, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para
para o de outra pessoa, também física ou jurídica, não importa, que se chama donatária e que vai aceitar. A ideia é essa, né? Na doação, os bens do doador são transferidos ao donatário, não para implementar uma obrigação, como o pagamento, que a gente falou na compra e venda, mas por quê? Porque o doador ele está tendo uma atitude, um ato altruísta, né? Ele está tendo uma atitude de mera liberalidade. Agora, isso que eu acabei de falar, em se considerando a doação pura, né? Porque tem a doação onerosa, que a gente vai ver lá e que a gente sabe muito bem, vocês já se lembram, que é a possibilidade de haver uma cláusula em que o doador e a doação ela se aperfeiçoa desde que a parte contrária ela tome alguma atitude ou ela faça alguma coisa ou haja alguma situação que ocorra e que faça valer efetivamente a doação. A gente vai ver daqui a pouquinho, embora a gente já tenha falado nisso. Tá? Próxima tela. De novo, elementos fundamentais do contrato de doação, né? Sempre contratualidade, a doação tem que ser um contrato, pode ser verbal quando a doação é de um bem móvel, o exemplo que eu dei é o presente de aniversário, né? Que a gente às vezes não percebe que a gente está fazendo uma doação gratuita de bem móvel, mas é exatamente o que a gente está fazendo quando a gente dá um presente de aniversário para alguém, né? Obviamente, o animus donandi é um elemento subjetivo essencial, é necessário que haja efetivamente a vontade de se fazer a doação por parte do doador, que senão é outra coisa qualquer que não é doação, né? O elemento objetivo é a transferência do bem ou do direito do doador ao donatário, então é necessário que haja efetivamente essa transferência, ou mais do que isso, ainda não necessariamente a transferência em si, por se tratar de contrato, basta que fique estabelecido a obrigação da transferência. É isso que se quer no contrato de doação, tá? E aceitação por parte do donatário. Veja que quando se fala em contrato puro, ou desculpa, doação pura, ou gratuita, que é a regra geral, o donatário ele não tem que fazer absolutamente nada. Mas ele tem que fazer uma coisa, que é aceitar, seja essa doação, seja essa aceitação expressa, tácita, presumida ou ficta, mas é necessário que haja efetivamente aceitação. Sem aceitação do donatário, não há doação, tá? E um dos temas muito interessantes que nós tratamos foi justamente essas 4 formas de aceitação diferentes, né? Eu lembro que a gente passou um bom tempo conversando sobre elas. Então, nós temos essas 4. A mais comum é a expressa, quando o donatário diz aceito, estou te fazendo uma doação de um imóvel. Você aceita? Aceito. Se for um imóvel, ele tem que aceitar por escrito. Se for um bem imóvel, um presente, por exemplo, de aniversário, aceito. Expresso. Tácito. Quando o beneficiário não declara expressamente que aceita, mas pratica atos que importam na aceitação tácita, né? Numa presunção de aceitação. Embora não seja aceitação presumida, mas tacitamente existe uma presunção de que ele aceitou. Então é aquela ideia, né? O cara não falou que aceita o imóvel, mas foi lá e pagou os IPTUs atrasados, né? Ele não disse que aceita o automóvel que foi dado para ele, mas ele foi lá e pagou o IPVA, as multas, emplacamento e tal. Então, é o que a gente chama de aceitação tácita. Ele não precisou falar que aceita, mas os atos que ele tomou em razão do objeto mostram que ele aceitou de forma tácita. Presumida. Aceitação presumida é aquela que o donatário não declara que aceita a doação, mas se a doação for sem encargo, o seu silêncio importará na presunção de que aceitou, conforme previsão do artigo 539. Então, o famoso exemplo em que uma determinada pessoa diz o seguinte: olha, eu estou te oferecendo, por escrito, né, ele diz o seguinte: estou te oferecendo o meu imóvel por doação. Por favor, me diga se você aceita ou não em 48 horas. 48 horas. Reparem que eu estou falando de uma doação pura. Você não precisa fazer nada, viu, donatário?
Eu só quero que você me diga se você aceita, dentro de 48 horas, se você aceita ou não o meu imóvel, porque se você não aceitar, então aí eu vou doar para uma outra entidade. O que acontece nesse caso? Conforme a previsão do artigo 539, se por um acaso a doação for sem encargo, se o donatário não tiver nada que ele tenha que fazer para merecer essa doação, se ela for sem encargo, o seu silêncio importa em aceitação presumida. Ou seja, o donatário, o doador, oferece o imóvel, dá para ele 48 horas para aceitar. Simplesmente doação pura. Se ele não disser nada, o artigo 539 pressupõe que ele aceitou, tá? Presume que ele aceitou. Beleza? E depois a gente tem a doação ficta, que é talvez a mais polêmica de todas, que é o artigo previsto no artigo 543, que diz que se o donatário for absolutamente incapaz e a doação for pura, sem nenhum encargo, então a aceitação fica dispensada porque a presunção é de que a doação é benéfica e que vai fazer bem ao donatário, né? Sem querer voltar a polemizar tudo que a gente comentou na aula presencial, mas enfim, o artigo 543 ele diz o seguinte, olha, se a doação for pura, sem encargo, ok, e o donatário for absolutamente incapaz, não é nem necessária a aceitação de ninguém, nem do representante legal, nem do tutor, nem do pai, da mãe, não precisa. Em sendo pura, sem, portanto, encargo, para um absolutamente incapaz, ou seja, ele não pode nem se manifestar porque a manifestação existe, mas não é nem válida, porque ele é absolutamente incapaz. Então, a aceitação ela é ficta. Como a gente comentou, a regra geral é de que é benéfico mesmo, né? Na grande maioria das vezes a doação vai ser benéfica, mas nem sempre, que é o exemplo que eu dei, né? De um imóvel que é doado, mas ele é de difícil, ele é muito caro, a manutenção dele é muito cara, ele está num estado de conservação muito precário, o IPTU está atrasado, é caro, os próximos IPTUs são caros, etc. Então, às vezes aquilo que parece ser benéfico, às vezes não é benéfico. Mas como a aceitação é ficta, então já está aceito por determinação legal, é necessário que o representante desse absolutamente incapaz promova uma ação requerendo a anulação do contrato e explicitando o porquê do pedido de anulação, justamente porque o que parece ser benéfico, na realidade, não traz benefício nenhum, muito ao contrário. Tá? Próxima tela, vamos lá. Então, aqui a gente tem as doações, as espécies de doações, né? Doação pura, que é a doação típica, né? Porque pressupõe-se que toda doação é gratuita, nem sempre, mas pressupõe-se. Então, o doador não impõe nenhuma restrição ou encargo ao beneficiário, nem subordina a sua eficácia a qualquer condição, não há condição nem encargo, então o ato constitui-se em realmente mera liberalidade. Essa doação, a tradicional, a pura, a regra geral, a típica, é realmente um ato de mera liberalidade. Tá? Então, assim, estou doando qualquer coisa para você, você só precisa aceitar. Tá? Aí eu tenho uma segunda, que aí sim a doação onerosa, ou doação modal, ou com encargo, ou gravada, são várias denominações sobre o mesmo tipo de doação, que é a doação onerosa, aí não, aí o bicho já pega um pouquinho. Né? O doador impõe ao donatário uma determinada incumbência ou dever em seu favor, em favor de terceiro ou em favor de interesse geral da comunidade. Então, sim, o donatário ele vai ter direito ao imóvel, ao móvel, o que quer que seja, ele vai ter direito a receber. Mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, ele vai ter que cuidar dos gatinhos do doador, ou dos gatinhos e cachorrinhos da mãe do doador, ou ele vai ter que montar uma ONG, ou ele vai ter que cuidar do próprio doador nesse período de quarentena e tal, e durante... Aí vai depender daquilo que tiver estabelecido. Mas, para que essa doação seja considerado um negócio jurídico perfeito,
é necessário que a doação seja feita e que o encargo seja cumprido. Uma vez o encargo cumprido, aí nós temos realmente uma doação perfeita, um negócio jurídico perfeito, tá? Doação onerosa ou com encargo. Doação condicional, né? Será eficaz na ocorrência de evento futuro e incerto, cuja ocorrência tenha sido prevista no contrato. É o famoso caso que a gente falou várias vezes do pai, né? Que promete um carro para o filho se ele passar no exame da ordem, né? Então é um evento futuro e incerto. Ó, filho, vou te dar um carro zerão. Você pode escolher o carro que você quiser, abaixo de 100 mil reais. Poxa, é um negocião, hein? Abaixo de 100 mil reais, pô. Só que é o seguinte, você vai ter direito a esse automóvel zero, do jeito que você quiser, é só ir lá na concessionária que você quiser comprar, né? Só não pode ultrapassar o valor de 100 mil reais, mas você vai ter que passar no primeiro exame da ordem, né, da OAB, logo depois que você colar grau. Pronto, essa já é a condição, né? Ele não sabe nem se ele vai terminar o curso, ele não sabe se ele vai colar grau, e ele não sabe nem, você não sabe, não é alguma coisa que ele vai lá e se ele passar no exame da ordem, não precisa estudar, não precisa se matar para estudar, nada disso. Você pode não ter estudado nada, ter sido o pior aluno de toda a faculdade, mas se você passar no primeiro exame da ordem, logo após a sua colação de grau, o carro é teu. A gente até brincou, né? Que ele podia ser tão genial que ele pudesse ter passado no exame da ordem, qualquer exame da ordem, lá no 9º semestre ou 10º semestre, que hoje é possível perfeitamente e tal. E a gente até brincou, mas falou sério, que se de repente ele passa no exame da ordem, que não seja aquele primeiro exame da ordem depois da colação de grau, não houve a efetivação da condição, né? Não houve implemento da condição, porque a condição era de que ele passasse no primeiro exame da ordem após a colação de grau. Se ele passou em qualquer exame da ordem antes da colação de grau, a condição não foi implementada. E ele teria direito em tese, né? Só se fosse, aí, ó, filho, você não tem direito, hein? O próprio pai, professor de direito civil, né? Vou te dizer uma coisa, você não tem direito à doação condicional porque você não atendeu a doação, a condição. Você tinha que ter passado no primeiro exame da ordem após a colação de grau. E você me fez o favor de passar no 9º semestre. Se o pai quiser fazer a doação, é por mera liberalidade. Aí eu saio da doação condicional e vou para a doação pura. É uma outra doação. Mas ele, pai, não é obrigado, porque ele não houve um implemento da condição, tá bom? E uma última coisa, que aí sim é importante, e tem bastante frequência e muita discussão nos escritórios de advocacia, é a tal da doação de ascendentes para descendentes ou de um cônjuge para o outro, né? Que é vedado pelo artigo 544. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge para o outro importa adiantamento do que for adiantamento de herança, do que for partilhado depois na herança, né? Por isso que existem as colações que vocês vão estudar quando tiverem direito sucessório, direito das sucessões. Porque quando o pai dá um apartamento de presente para o filho que vai casar, olha filho, você vai ter direito a esse apartamento que eu estou te dando, porque você foi o primeiro dos filhos a casar e tal, que bom e tal. O pai ele pode ter até a absoluta certeza de que ele está fazendo a doação. O filho pode ter até a pura certeza de que ele está sendo beneficiado por essa doação. Só que na hora que esse pai falecer, vai vir o advogado de todos os outros irmãos que foram preteridos nessa situação e vai pedir para que esse filho traga a colação a esse imóvel para fazer a divisão hereditária dos quinhões hereditários de forma equânime e sem preferência de um a outro, né? Só fazendo um comentário final nesse caso, é que essa doação só poderá ocorrer e ser legalizada se todos os outros irmãos todos os outros herdeiros forem totalmente capazes, maiores e capazes, e expressamente concordarem com essa doação. Aí, beleza, a doação está concretizada. Caso contrário, é adiantamento de legítima e ela é vedada por lei, tá bom? E, finalmente, nossa última tela.
Quando que a doação pode ser revogada? Então, revogação da doação, artigos 555 até o 564, então lá se vão 11 ou 12 artigos que falam sobre isso. Então, a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Por inexecução do encargo é meio óbvio, né? Se eu vou fazer uma doação para você abrir uma ONG e você não abre, você não tem direito a receber, senão seria puro. Então, esquece e tal. Agora, só lembrando que isso que eu falei quanto à revogação da doação por inexecução do encargo, tem vários detalhezinhos que tem a ver com a força maior, com o caso fortuito e que podem transformar essa doação com encargo em pura, considerando que o donatário possa ter feito ou tendo iniciado a consecução do seu encargo e por força maior, caso fortuito, ou seja, por motivos alheios à sua vontade, ele não tenha conseguido cumprir. Então pode ser que esse encargo se transforme em puro. A ver depois lá na leitura de vocês quais são essas circunstâncias. Agora, a revogação por ingratidão, ela está prevista expressamente no artigo 557, né? Então, assim, pode ser revogadas por ingratidão as doações. Primeiro, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Imagina, né? Em situações como essa, é óbvio que qualquer herdeiro pode requerer. Imagine que o doador faça lá a doação, tá tudo, veja, a doação tá certa, bonitinha, concretizada, negócio jurídico perfeito. Aí, de repente, esse donatário, ele até recebeu esse benefício, por quê? Porque ele tem problemas com drogas, né? E aí o doador, com dó desse cara que tem problemas sérios com drogas, faz essa doação. O donatário, quando ele recebeu, ele, embora seja drogado, naquele dia estava perfeitamente evidente de que ele estava bem, que ele estava sóbrio, mas na primeira vez que ele pegou e fumou, sei lá o que ele fumou, cheirou o que ele fumou, ele ficou com uma bad trip tão enorme que ele atentou contra a vida do próprio doador. Bom, ele deu aso a quê? Deu aso a que os herdeiros desse doador, se é que ele faleceu, possam requerer a revogação dessa doação. Inciso 2. Se cometeu contra ele ofensa física, então não precisa nem matar, né? Já cometendo ofensa física e havendo provas de que realmente houve essa ofensa física, a prova cabal é um boletim de ocorrência, o próprio doador pode requerer a revogação dessa doação, provando que o donatário esculhambou com a integridade física dele. Se o injuriou gravemente ou caluniou. Então, depois a gente já explicou isso com bastante detalhes na aula ao vivo. Depois dei uma procuradinha lá no Código Penal para ver o que é efetivamente a caracterização de calúnia e injúria grave, mas qualquer um desses crimes que é previsto no Código Penal em havendo contra o doador, então é possível o pedido de revogação. E, finalmente, a doação pode ser revogada ou a revogação por ingratidão ocorre quando, podendo ministrá-los, o donatário recusou a prestar alimentos quando o doador necessitava. A gente comentou bastante sobre isso. Então, pode acontecer de que o doador fez a doação. Maravilha, fez a doação do imóvel e tal. E, de repente, o doador, tempos depois, anos depois, sei lá, décadas, alguns tempos depois, o doador cai em desgraça econômica. E aí, eventualmente, ele consulta o advogado formado pela CEUNSP sabe exatamente que, de repente, ele pode requerer alimentos a esse donatário. Veja, o doador requer alimentos em seu favor contra o donatário, e aí o donatário, claro, ele pode se recusar a pagar os alimentos para o doador, desde que ele prove que ele não tem condições. Ele tem 4 filhos para criar, ele recebe 2 salários mínimos, ele tem casa. Né? Se ele comprovar que ele não tem condições de pagar alimentos para o doador, ele não tem obrigação nenhuma. E a doação permanece. Tudo bem. O que o inciso 4 prevê,
em relação ao artigo 557 é o seguinte, é o donatário tendo sido beneficiado lá atrás por essa doação, né? Ele pega e se recusa a ajudar o doador com alimentos quando ele tinha total condição de oferecer. É aí que existe a possibilidade de se pedir a revogação da doação. Tá bom, gente? Muito bem. Sempre lembrando que a gente já comentou, a gente já tinha comentado bastante sobre isso nas aulas presenciais. Pessoal, então, essa é a nossa aula revisional, tá? Lembrando que a gente só tratou dos temas que não foram tratados nas aulas gravadas, então é uma forma de se buscar o elo perdido que estava lá atrás nas aulas presenciais. Então, simplesmente falando especificamente sobre esses temas que foram só abordados nas aulas presenciais. Então, nós terminamos por aqui. Os outros temas subsequentes estão gravados, devidamente gravados no YouTube e no Facebook. E aí vocês podem se reportar a eles sem nenhum problema. Isso aqui eu vou postar hoje. Pessoal, desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo período de provas das A2, tá? Lembrando que eu, particularmente, não vou aplicar A2, mas eu estou aguardando, já estou recebendo, estou aguardando todos os trabalhos que nós propusemos para vocês fazerem, para que vocês, então, me encaminhem pelo meu e-mail, tá bom? Pessoal, uma ótima semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula aí já é referente ao segundo bimestre, já com um tema novo aí para a gente desenvolver, tá bom? Beijão para vocês, a gente se vê. Tchau, tchau, até mais.